Ao vivo, vou colocar o nome aqui da nossa live especial, a live extraordinária, uma live para trazer informações que eu tenho certeza que são extremamente úteis para você. Vamos chegando, grande Johnny, que bom te ver por aqui, amigão. Coronavírus, vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante e que tem se tornado sim uma preocupação mundial, mas eu quero falar um pouquinho além das notícias que vem saindo, um pouquinho através de processos e informações que eu peguei atualizada também com amigos que são médicos, para te ajudar a não só se prevenir psicologicamente, mas entender alguns padrões sociais que acontecem em momentos de pandemia, em momentos de crise, porque nós como terapeutas podemos também nos posicionar, ajudar a nossa família a passar por esse momento, esse desafio que vai se agravar ainda por um período. Eu vou falar aqui algumas estatísticas que não são fake news, são estatísticas que eu conversei através de médicos e outras pessoas que estão também tocando isso diretamente, tocando isso com mais verdade dentro de hospitais e estão participando. Mas o foco principal aqui é falar sobre uma prevenção psicológica. Eu não vi ninguém aqui na internet se posicionando em relação a isso. Eu acho que é extremamente relevante, porque são padrões que acontecem. Grande Letícia, Deus abençoe, que bom te ver aqui. E são padrões que se repetem ao longo da história da humanidade, desde a peste negra, entre outros. A pandemia social, quando entra no caos, ela conduz o ser humano a tomar algumas ações, mudando a sua fisiologia. Ele vai perdendo um pouco o crivo social, vai perdendo um pouco os códigos de comunicação mais sofisticada, como já aconteceu na China, aconteceu na Europa e alguns lugares nos Estados Unidos já está acontecendo saques e pessoas que vão perdendo o crivo de valores, de princípios, porque vão tendo um acionamento nas suas amígdalas, vão tendo um contato com um problema, com um desafio, com uma dor, e vão então direcionando as suas ações, as suas decisões de maneira mais impulsiva. Então, por isso, hoje, preparado fisicamente e emocionalmente. Exatamente. Vamos falar hoje mais sobre essa preparação psicológica, sobre o que está acontecendo, sobre a previsão das coisas que vão acontecer. É uma live de puro informativo, então se você tem pessoas que possam se beneficiar, entender um pouquinho, eu vou trazer aqui informações relevantes, que vou saindo da fake news. Se você acompanha o meu trabalho, sabe da seriedade que eu coloco aqui as informações. Então convida, põe aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo, coloca o dedo no aviãozinho, vai aparecer as pessoas que você mais interage, se tem algum familiar que possa precisar entender um pouquinho como se prevenir. Vou falar aqui como aumentar a imunidade também. Conversei ontem, quem conhece aí o Dr. Juliano Pimentel, ele trouxe algumas informações relevantes e eu vou te trazer o que eu estou fazendo aqui em casa, não como uma receita de bolo, mas para que você possa também entender um pouquinho dos processos do vírus dentro do organismo. Então sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês numa sexta-feira à noite falando de um tema importante. E eu não sei se você vem acompanhando as notícias e é tendência que essas notícias aumentem e vão manifestando aí um processo de preocupação. Mas algumas pessoas elas estão conseguindo lidar de maneira mais madura e tomando conta daquilo que elas podem controlar. E é exatamente sobre o que a gente vai falar aqui. Cuidar daquilo que eu controlo. O vírus, eu vou falar aqui, eu vou dar as minhas opiniões, mas eu vou falar também sobre tendências olhando para a parte histórica, da sociológica, do como o mundo se comporta em relação a isso. Mas muitas outras pessoas às vezes estão passando o dia na internet, olhando notícias e estão vivendo o caos no dia a dia porque estão colocando informação a todo tempo, aumentando a sua preocupação. Não estou falando aqui que o vírus é uma informação irrelevante, muito pelo contrário, mas focando naquilo que eu controlo, naquilo que eu posso realmente aplicar dentro da minha família, dentro de uma prevenção não só fisiológica, mas uma prevenção psicológica com o que vai acontecer, é aquilo que está dentro da ação do campo do que vai fazer a diferença. Então o objetivo dessa live é te ajudar a prevenir os desgastes psicológicos e ajudar a sua família também com tudo isso. Eu sei que muitas pessoas, eu recebi bastante pergunta, vou colocar aqui no final as perguntas da caixinha, mas muitas pessoas estão vivendo instaladas no caos e outras não estão achando que isso não vai dar em nada. Então vamos tocar um pouco com mais racionalidade o que é esse processo, porque assim como todos os processos de prevenção, é sempre muito importante a gente falar da parte psicológica e, como eu disse, não vi ninguém se posicionando em relação a isso, por isso eu estou aqui hoje com você para te ajudar a cuidar um pouquinho melhor da sua família. Não sei se você já ouviu na história, a gente tem vários casos, vários movimentos que aconteceram. O movimento mais relevante de uma doença que disseminou rapidamente pelo mundo foi a doença da peste negra, mas nós tivemos vários outros casos recentes
de disseminação também. Vamos tocar um pouquinho a coisa com a realidade em números palpáveis. É uma doença, o grande desafio de um vírus é que o vírus é uma estrutura extremamente simples por ser o encapsulado de uma proteína que carrega um material genético. Ele tem uma disseminação extremamente acelerada, rápida, e ela passa pelo contágio pessoa a pessoa. Então, como ela tem uma estrutura extremamente simples e os vírus que vão se modificando, vão se mutando, a gente não tem no nosso sistema imunológico o que vai identificar. Nós temos duas células que no nosso sistema imunológico combatem vírus e outras enfermidades. Uma que vai identificar quando essa célula, esse organismo, essa partícula entra no nosso organismo, ela vai identifica, ela meio que engole, chama macrofagócita, e aí ela levanta uma bandeirinha para o sistema imunológico falando, tem alguma coisa aqui nociva. E aí o que acontece com o sistema imunológico? Ele solta uma outra célula chamada natural killer, que ela vai lá e explode aquela célula tomada pelo vírus ou pela bactéria. Acontece que quando o seu organismo não tem a informação e não conhece aquela codificação genética que o vírus carrega nas mutações que são feitas ao longo da história, e como é o coronavírus nessa forma que ele se apresenta, o nosso organismo ele não tem como combater, ele não consegue identificar, e é por isso que os agentes desse vírus começam a intoxicar o nosso organismo. E o que é, se a gente for olhar a palavra vírus, a etimologia é justamente aquele que carrega um veneno, né? Seria a tradução da etimologia, e é basicamente o que o vírus faz. Por não ser uma estrutura complexa, uma estrutura extremamente simples, ela tem esse poder de disseminar rápido. Acontece que o nosso organismo ele tem muito mais tecnologia do que o vírus, então ele consegue rapidamente também entrar num processo e entender aquela coisa que está acontecendo para criar esses anticorpos para poder combater e lidar melhor com isso. O fato é que a disseminação ela vai sim ser muito rápida, porque é o que acontece nesse tipo de estruturas. Hoje, como já se disseminou muito rápido, lá a Europa já está em quadro de pandemia, e a previsão, eu estou trazendo uma informação aqui que eu peguei com um amigo médico que trabalha em hospitais, a previsão é que nos próximos 3 meses nós tenhamos cerca de 50 mil casos registrados só no estado de São Paulo. E esses números aumentam, o São Paulo vai ser talvez o foco, né, maior, e provavelmente nos próximos dias é possível que se coloque em estado de sítio se essa pandemia acontecer como está acontecendo na mesma velocidade que lá fora. O ponto fundamental aqui dessa conversa é que nós estamos sim diante de um grande desafio, diante de um grande processo de mudança, mas como eu disse, vamos tocar com um pouquinho mais de racionalidade. Nos últimos 3 meses, desde que o primeiro caso foi detectado, nós tivemos 5 mil mortes sobre esse quadro. E o que está se alarmando em relação a isso, muitas vezes está promovendo dentro das estruturas psicológicas das pessoas a questão de um processamento de extremo medo ou uma extrema impotência em lidar com tudo isso, e o que leva muitas vezes o ser humano a tomar algumas ações, umas escolhas baseadas no seu impulso, e é isso que promove também o aumento da disseminação da doença e o que ninguém falou até agora, que são as causas secundárias que qualquer tipo de pandemia acaba resultando. Vamos falar então, como eu disse, sobre fatos. Hoje eu tive contato com uma prima da minha esposa que está na Itália, e eu vou trazer as informações que ela trouxe na visão dela lá como moradora. De fato, a Itália está com um movimento de quarentena, só que as pessoas elas não estão obrigadas a ficar dentro das suas casas. Em algumas regiões onde o surto teve o maior número de quadros, as pessoas sim estão fechadas dentro de casa. O serviço público ele não tem como dar conta do número de casos que estão aparecendo e acaba sobrecarregando os hospitais, acaba sobrecarregando a saúde e a coleta de diversos processos dentro de uma forma geral. O que leva então a população a seguir algumas regras. Lá eles podem sair de casa, mas eles não estão ficando em aglomeração. Os comércios estão com a porta fechada, mas todos os comércios estão funcionando. Dependendo da metragem desse espaço, entra um número de pessoas menor ou maior, de 1 até 10 pessoas conseguem entrar e comprar alimentos. Se o caso de sítio acontecer no Brasil, é interessante que você evite aglomeração. Esse é o primeiro passo, né, para qualquer tipo de prevenção, mas que você se preocupe um pouquinho, minimamente, em estocar água corrente, estocar alimento, para que você tenha, caso o estado de sítio aconteça, menos necessidade de sair de casa, porque o estado de sítio vai promover, as pessoas vão começar a ser alocadas para trabalhar dentro de casa.
O fato principal do que eu quero trazer aqui é as notícias, elas vão trazer e vão alarmar você, vão preocupar. Obviamente é um quadro extremamente sério, mas nós temos algumas ações viáveis que podem diminuir significativamente a questão. Aqui, ó, minha irmã está em Roma, houve uma demissão em massa. Isso é um dos pontos, tá? A gente, com a bolsa caindo a semana inteira, pessoas que vão tendo dificuldades, porque temos alguns mercados, como o mercado internacional, o dropship e outras pessoas que fazem negócio com a China, diminuíram significativamente os seus resultados na bolsa. Mas olhando para a Bolsa especificamente, como teve a crise dos anos 20, a Bolsa vai se recuperar como todos os países, como a Alemanha quando teve a guerra, como o Japão quando passou pela guerra, teve uma queda abrupta, mas em 3 anos os Estados Unidos, ele depois da crise de 20 começou a se recuperar. Em 10 anos ele despontava como uma das maiores potências mundiais, em 20 anos ele tinha a economia completamente estabelecida. Se você conseguir olhar agora os efeitos secundários a longo prazo, você vai conseguir gerenciar melhor as suas decisões em relação à parte econômica, em relação também a algumas decisões para a sua própria prevenção. Eu anotei alguns tópicos aqui importantes. Aqui no Brasil nós temos os quadros aumentando, rodou um áudio muito famoso e de fato a informação ela é verdadeira, pelo número e como geometricamente se desenvolve o vírus, você olhando para como foi o crescimento na China, como foi o crescimento na Europa e como está andando o crescimento nos Estados Unidos. No Brasil a gente começou a fazer a primeira ascensão e a gente tem um pico que é chamado pico de U, quando um vírus se dissemina. Ele tem um primeiro pico, depois ele cai, tem a primeira contenção, que é a contenção social, as autoridades vão conseguir fazer um isolamento dos quadros que foram diagnosticados. Depois esse vírus ele tem um pico maior e depois começa a descer, as pessoas começam a adquirir então capacidade de lidar com a parte imunológica em relação a isso. Nós temos alguns quadros que são quadros mais desafiadores, que são pessoas acima dos 60 anos que têm a imunidade já em declínio. Por que essas pessoas estão em quadros de risco? Porque a imunidade até os 40, 50 anos nós estamos em crescimento em diversas áreas fisiológicas ainda funcionando em perfeito estado. Quando a gente atinge uma idade, passa dos 50 anos, nós começamos a cair em declínio e quanto mais velho nós somos, menos nós temos capacidade de gerar ou duplicar células. Nós temos uma partezinha da nossa célula que fica na ponta do cromossomo chamada telômero. O telômero ele funciona como um cadarcinho no nosso código do cromossomo e a cada duplicação de célula esse telômero vai diminuindo. É o que dá a capacidade de um geneticista olhar e dar o prazo de vida de uma pessoa se for por morte natural. Quando nós temos menos declínio nesse sistema imunológico, nós temos como você quando fica ansioso, por exemplo, quando toma cafeína em excesso, coloca mais estressores no seu organismo, você diminui a ação do sistema imunológico. O que eu quero te passar aqui são algumas coisas que eu estou fazendo dentro da minha casa para uma prevenção física em relação ao coronavírus. Aumento de algumas vitaminas e de alguns hormônios podem te ajudar a melhorar a ação do sistema imunológico. Eu não estou te passando nenhuma receita, eu estou te passando algumas coisas que eu estou colocando aqui na minha casa e algumas coisas que foram de recomendação do Dr. Juliano Pimentel que nós aplicamos, fomos comprar e estamos usando aqui na minha família. Algumas vitaminas, como a vitamina D e a vitamina C, 1 grama e vitamina D, uma dosagem de 10.000 IS, é uma dosagem alta, mas elas ativam, é como um impacto no sistema imunológico. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando atletas, por exemplo, vão para uma competição e eles estão gripados, eles aumentam a dosagem da vitamina D e da vitamina C para o sistema imunológico responder com mais força. Como nós estamos num quadro mais sério, é recomendado o aumento dessa dose de vitamina D. Só que há uma controvérsia no meio científico, no meio médico, sobre a vitamina D, as altas dosagens, porque ela é considerada uma vitamina. O que é uma vitamina? Aquilo que nós não produzimos no nosso organismo. Mas nós produzimos sim a vitamina D através do contato com o sol. Nós temos lá dentro do fígado um processo sendo trabalhado, depois que é enviado para o rim, e a gente gera um processo que promove a vitamina D dentro do nosso organismo. Então, aumentar o seu sistema imunológico, você pode fazer isso através de alimentação ou buscando a suplementação dessas duas vitaminas. Melhorando a sua alimentação,
e a qualidade do seu sono, o seu sistema imunológico também vai funcionar com mais afinco. Mas o que eu quero falar aqui, principalmente, é sobre um conceito chamado viés da negatividade, que a psicologia estuda, que talvez você estudou na universidade, e a neurociência traz um olhar mais importante agora, com mais afinco nos últimos 10 anos em relação a isso. O que é o viés na negatividade? Imagina que você hoje recebe o convite de uma pessoa querida, do seu marido, da sua esposa, para fazer um passeio e vocês vão passear, vão visitar um hotel e vão chegar lá e vão dormir. E vai ser daqui um mês, você vai visitar um hotel em uma cidade que você deseja. E aí você constrói toda a cena, você já fica com expectativas, aumenta, arruma sua mala, sonhando naquele lugar maravilhoso. No dia de ir até esse hotel, você acorda pensando na sua viagem, coloca a mala no carro e chega até o hotel. E quando você chega no hotel, você entra no apartamento, quando você entra no banheiro tem uma barata morta lá dentro do box. E aí o que acontece? Naquele momento, você olhando a barata morta, toda aquela expectativa, tudo aquilo que você estava esperando de positivo é quebrado e você consegue dar um foco exclusivo na barata. Nós chamamos isso, dentro do estudo da psique humana, de viés na negatividade. O que é o viés na negatividade? Os nossos ancestrais lá atrás, para poderem preservar a sua espécie, eles estavam a menos de 6 mil seres humanos, isso há 70 mil anos, indo à beira da extinção, e eles tinham tudo lá que queriam destruir os nossos ancestrais. Então diversos circuitos, diversos sistemas foram construídos no nosso cérebro, atualizados nessa parte cortical, essa parte enrugada no nosso cérebro, para criar processos e nos alertar em determinados riscos que não estavam iminentes no presente. E uma dessas atualizações foi justamente o viés da negatividade. Se os nossos ancestrais ficassem como nós, às vezes contemplando a beleza de uma paisagem, contemplando a beleza de algum lugar, eles poderiam ser completamente destruídos por um hipopótamo, por exemplo, que estava ali no rio. Então eles começaram a perceber aquilo que tinha um mínimo sinal de tensão e canalizar a sua energia ali para que ele pudesse prevenir a sua vida, preservar a sua vida para continuar existindo. Esse viés da negatividade, ele acompanha o nosso cérebro até os dias de hoje. Então, nós temos, por natureza, a tendência de olhar e perceber coisas negativas. Algumas pessoas com um padrão maior, outras com um padrão mais acentuado, equilibrado, mas nós sempre vamos preservar, olhar para essa parte negativa. Acontece que o volume de notícias e a forma como essas notícias vêm sendo manifestadas, elas tiram a capacidade do ser humano ter um pouco mais de racionalidade, um pouco mais de força e, como eu disse no começo do vídeo, de lidar da forma que ele pode com aquilo que ele controla. Quando ele não consegue e tem um acionamento na amígdala, um medo excessivo, ele vai perdendo a capacidade de usar o lobo frontal, onde exatamente fica a parte da tomada de decisão. A parte do lobo frontal controla os comandos executivos, controla o nosso impulso, e quando nós estamos tomados, imbuídos por um medo excessivo, nós vamos perdendo a organização dos nossos valores. O que são valores? São os nossos motivadores, a capacidade que nós temos de ser humanos. Nós pegamos algumas condições para organizar a nossa vida em detrimento aos códigos sociais que nós conhecemos. E se nós temos um valor, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo em algumas cidades dentro da Itália e dentro dos Estados Unidos. A pessoa tem o valor de preservar a boa convivência, mas em algum momento, se o serviço público não está prestando serviço, aquela pessoa não tem, está passando pelo coronavírus, ou um familiar passando por isso, e ela não tem a possibilidade de se cuidar dentro de uma UTI, ou comprar um alimento, essa pessoa vai perdendo o crivo de valores, vai mudando a hierarquia, aquilo que era importante vai caindo para baixo, e ela vai tendendo a preservar a sua vida. Então, as pessoas vão buscando saquear mercados, enfim, tomar ações forçosas para conseguir o que precisam. O fato é que uma pandemia ela toma uma dimensão maior, como foi no caso da peste negra, onde o sistema perdeu completamente a mão e a disseminação da peste negra lá foi extremamente rápida, extremamente avassaladora, e foi mais uma vez quase um grande risco para disseminar completamente a raça humana lá na Europa. O que eu quero trazer aqui de percepção para os nossos dias de hoje é que você sim tem que lidar, tem um desafio iminente, as notícias vão continuar aumentando, os quadros vão continuar vindo e nós vamos ter que lidar sim com alguns desafios. Se você puder aumentar
a prevenção disso tudo, para que você tenha menos impotência na hora de agir se algum desafio acontecer, se nós entrarmos aqui em estado de sítio, vai ajudar que a disseminação da doença seja menor. Como foi controlado em diversos países, como a Rússia, por exemplo, que está lá vizinha da China, conseguiu conter a disseminação, orientando para a prevenção à população. E o que é essa prevenção? Primeiro passo, aumentar a imunidade, evitar aglomerações, evitar ao máximo você tomar decisões precipitadas que façam com que você perca o controle, perca o juízo. Então, esses são alguns passos, algumas coisas racionais, e eu quero responder algumas perguntas, deixa eu ver aqui, pessoa na mídia dizendo que vai melhorar, somente que vai piorar. Exatamente, Fernando, o que acontece são o movimento midiático, obviamente o que ele vive é de informação, e as informações elas correm muito rápidas, e muitas vezes existe essa dicotomia, a gente não sabe que caminho seguir. É por isso que eu estou aqui falando sobre conversas que eu tive com médicos, amigos que estão dentro do hospital, que estão tocando essa coisa com mais propriedade, e trazendo aqui alguns padrões psicológicos que vão ser tendências, né? Isso se houver um caos. O que você precisa entender genuinamente tome o controle da razão. Pare, se acontecer algum desafio, entrar em sítio, pare e pense o que eu posso fazer para que eu consiga gerenciar e lidar. Legal aqui, ó, Daniele está perguntando, acha válido estocar alguns medicamentos básicos? Eu vou falar aqui, aí é uma opinião pessoal, tá, Daniele? Eu prefiro ser aquele que às vezes excede pelo zelo do que aquele que pode portar a doença. Então, nós buscamos as vitaminas para melhorar a nossa imunidade, fizemos um estoque de água, mercado, porque melhor eu me prevenir do que eu remediar um desafio lá na frente para que aconteça alguma coisa. O cloreto de magnésio aqui que o Johnny está falando também aumenta significativamente a nossa imunidade. Você pode achar isso no alho, tá? Se você colocar o alho no tempero, ele tem altas doses de cloreto de magnésio e também mexem e elevam o sistema imunológico. Deixa eu achar aqui, vou compartilhar a caixinha, deixa eu entender como fazer isso, eu nunca fiz. Aqui, perguntas. Como não surtar com a perda de dinheiro causada pelas ações na cascata de governo? Que legal, é uma pergunta relevante. A gente, eu falei aqui, né, economicamente, vamos olhar para esse ponto específico. A bolsa ela tende a cair ainda mais, mas como todo país que passou por uma crise, passou por um processo de desafio, todo país ele cresce e ele reage em relação a isso, seja colocando uma verba, seja o próprio tempo da economia, da macroeconomia para se reorganizar. E a tendência é que mundialmente a bolsa caia e pode ser que leve 3 a 5 anos para retomar o patamar ou começar a crescer com relevância. Então, não surtar é entendendo que você... Vou dar 2 caminhos, tá? Primeiro, pense a longo prazo, não tire seu dinheiro agora, se está na Bolsa de Valores, pense daqui 5 anos. E o segundo é tendo um pouquinho mais de maturidade realmente na personalidade em lidar. Quando você nasceu, quando a gente nasceu, ninguém falou que nós ganharíamos dinheiro ou que teríamos dinheiro nessa vida. Nós vivemos embaixo de um monte de concreto, nós chamamos isso de casa, e às vezes as pessoas perdem suas casas. Eu já perdi numa falência que eu tive há 10 anos, e eu sei o desafio que é isso, mas quando elas perdem essa casa, elas acham que perderam sua vida. E isso é um pedaço de concreto que nós chamamos de casa e não é nosso. Nós passamos por aqui sem isso. Se você entender que aquele dinheiro está lá e a longo prazo você pode retomar o seu investimento, ter mais calma, respirar profundamente e olhar a longo prazo, você vai ter um pouco de amadurecimento em tocar aquilo que você realmente tem, que é a sua vida, a sua família para cuidar. Então essa é uma pergunta. Vou colocar uma segunda aqui. O vírus afeta a nossa mente, não diretamente, mas indiretamente sim. Quando você tem qualquer processo de gripe, você reduz a ação de alguns circuitos, você reduz a ação de alguns hormônios e vai perdendo também a capacidade de gerenciar alguns comandos executivos. Pela fragilidade, a gente tende a tomar ações impulsivas. O aumento de hormônios sinalizadores de dor, por exemplo, podem modificar as estruturas da sua psique, mas não diretamente. O vírus é uma estrutura proteica que carrega o material genético e não tem esse poder. É verdade que saiu do cocô com o morcego. Olha, isso é bem interessante porque existe, né, comer o morcego ou saiu do cocô do morcego. Tudo isso são hipóteses, possibilidades. Pelo tempo que o vírus existe, não tem como ter ainda pesquisas e amostragens seguras para dizer que foi disso ou foi daquilo. A gente não tende a olhar, é claro, obviamente.
o coronavírus ele vem se disseminando de forma mais rápida, mas nós tivemos também há muito pouco tempo, acho que em 2004, se eu não me engano, a disseminação de um vírus que depois foi contido rapidamente. Tivemos há pouco tempo chikungunya e outras. Não tem como a gente entender de onde vem em tão pouco tempo se não for feito diversos testes, meta-análises. Então ainda é muito cedo afirmar qualquer coisa desse tipo, e se alguém estiver afirmando, está tendendo a uma informação não provida de muita consistência. Olha isso aqui. Você acha que vai acabar o mundo? Não, o mundo não vai acabar. O mundo vai continuar aqui. O vírus, inclusive, é parte do mundo. Agora, se o nosso mundo vai acabar como ele eu não acredito que a gente esteja longe disso. Hoje a tecnologia, a ciência, ela promove, e se a gente olhar e tocar com racionalidade mais uma vez, entendendo que a gente tem quadros de risco. Nós tivemos 5.000 mortes nos últimos 3 meses. Nós tivemos mais pessoas que morreram por problemas coronários nesses últimos 3 meses no mundo. Nós estamos olhando, às vezes, com um filtro pelo perigo e pelo medo iminente do que nós podemos enfrentar, de um vírus que nós não podemos tratar. Esse é o grande ponto aqui do que assola a psique humana. E agora, se me perguntar se a gente pode perder ou ter algum ente querido que possa passar pelo processo, ou até nós mesmos termos que enfrentar essa contaminação, sim, aí eu acho que é possível. Aí nesse caso, se for falando de mundo, nós podemos ter uma perda significativa. Sobrevivi a vaca louca, gripe aviária, gripe suína, bug do milênio, eu já estou imune? Não vou nem responder, porque essa pergunta é de um imbecil, provavelmente. Não existe imunidade para esse vírus ainda, por isso que ele está disseminando. Desculpa aqui a clareza, tá? Perfeito tema, precisamos aprender. Excelente que nós tenhamos cada vez mais profundidade para pensar com razão e ir além dos conceitos, ir para o conceito antropológico que está por trás das notícias que estão acontecendo, entendendo principalmente como nós, seres humanos, reagimos a esse tipo de estrutura, a esse tipo de situação. Não sei em quem mais acreditar. Eu entendo, já falei disso nessa live. Entenda agora e acredite no que você pode fazer por você e pela sua família. Como eu disse, aquilo que é possível você controlar. Evitar aglomerações, lavar a sua mão, usar o álcool em gel. Se você for para contato social, tiver que ir para o trabalho, use a máscara, se previna com o que você tem, aumente o seu sistema imunológico. Essa vai ser a forma mais plausível de você gerar uma possibilidade de tocar um controle mais tangível e mais passivo. São essas as perguntas principais, tem aí alguns comentários de robô. E aí eu estou abrindo aí para vocês também perguntarem. Desculpa a velocidade que eu estou falando, porque realmente é um tema relevante. Eu quis trazer aqui esses dados, a importância de você olhar um pouquinho para o sistema imunológico e se cuidar psicologicamente, preparar a sua família para lidar com esse quadro. É legal que você sente, tenha uma conversa para que você possa preparar os seus filhos, os seus familiares sobre o que pode acontecer. E quais são os caminhos, César, o que pode acontecer? Se for e acontecer aqui uma pandemia, for colocado em estado de sítio, o que vai acontecer é que escolas serão fechadas, que alguns comércios serão controlados, que o transporte público vai ser reduzido, vai ser controlado, a gente não vai perder o direito de ir e vir, a não ser num estado de alta calamidade, onde aí assim as pessoas podem, mas aí a gente já estaria num estado extremamente crítico, que eu não creio que seja o caso. Água e sabão substitui álcool em gel. Se você lavar a água e sabão, lembrando, gente, água e sabão, lavar a mão dos dois lados por aproximadamente 20 segundos, depois lavar as unhas para tirar as sujeiras, os acúmulos que estão nessa parte, que é onde a gente carrega a maior parte da sujeira, está aqui embaixo das nossas unhas. Isso é muito importante, aumentar a imunidade. Coloquem as contas no débito automático. Eu vou até além disso, tá? Controlem o seu pensamento em relação às contas. Esse tipo de pensamento é o que acaba gerando uma histeria e levando até para o movimento de histeria social. Se prepare para esse possível quadro acontecer. Se prepare também para essa histeria social, pessoas perdendo o seu controle, lidando de formas mais impulsivas e não gerenciando os seus processos de valores mais sofisticados, conseguindo então assim gerar um caos. Por isso, preste um pouquinho mais atenção. No Rio de Janeiro, eu sei que as escolas já foram fechadas, em Minas também. Possivelmente na semana que vem, nós entramos num estado de prevenção. Entendam que o estádio, pedindo esse fechamento, nós estamos num estado de prevenção, até que haja uma contenção, até que dê o pico de declínio e assim tenhamos a vida retomada da forma que nós temos. Pessoal,
muito feliz em poder contribuir com vocês aqui com essas informações. Eu sei que é um dado relevante. A live vai ficar assim, salva 24 horas. Depois vou tirar daqui e colocar lá no YouTube. Então vai ficar o link lá no meu YouTube. Quem não segue lá, César Bueno Viver de Terapia. Vou deixar essa live lá aberta para que vocês possam contribuir, passar para os seus familiares também, para gerar esse processo. Super beijo no coração, passe um tempo com a sua família, aproveite esse momento, evite o contato social, a aglomeração social, passe mais tempo com as pessoas que estão na sua casa, use esse tempo de forma saudável para criar qualidade com as pessoas que estão dentro do seu lar, acalme o coração das pessoas. Nós somos terapeutas na maioria, né? Eu creio que todos que estão aqui de alguma forma acompanham esse conteúdo por causa disso. Então ajude as pessoas a tocarem um pouco mais de racionalidade, acalmarem, olharem, não deixarem de olhar as notícias, mas não se misturarem com isso, entendendo que elas controlam a prevenção que elas podem ter em relação a isso, não ao que está acontecendo lá fora. Quanto mais razão você puder trazer agora nesse momento, melhor serão as escolhas. Beijo, galera. Gratidão de coração. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu!